Olá, sou o Eldio Saulo. Com o que você precisa fazer antes de escrever um livro? A primeira coisa é responder com sinceridade a estas 10 perguntas. Primeira, qual é o seu objetivo? Ok, você resolveu escrever um livro. Mas por quê? Muitas pessoas colocam objetivos errados em sua vida e acabam se frustrando sem saber por quê. A confusão começa quando colocamos objetivos relacionados com o ter. Eu quero ter uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ganhar dinheiro. Nada disso é objetivo. É consequência de algo que você precisa fazer. Então as pessoas passam a colocar metas em cima do fazer. Fazer um livro, fazer um filme, fazer uma loja, fazer um aplicativo. E muitas acabam se frustrando também por não chegar lá. Veja bem, muitas pessoas que colocam o objetivo de ter e fazer podem alcançar seus objetivos, mas acabam também se frustrando porque chegam lá e não se sentem satisfeitos com o que alcançaram. Dessa forma, o seu principal objetivo precisa estar relacionado com o ser. O que você quer ser? Como este livro que você pretende lançar está alinhado com o seu objetivo de ser? Responda a essa pergunta com profundidade. Faça uma análise da sua vida, reveja o seu passado, projete o seu futuro e faça do presente um instrumento para a realização dos seus sonhos. Mas você não vai encontrar nenhuma pessoa que mudou o mundo ou deixou uma marca indelével na história da humanidade que tinha objetivos de ter ou fazer. Todas elas tinham uma razão de ser. Mais do que isso, elas tinham uma razão de ser capaz de inspirar outras pessoas a seguirem do lado delas. E isto nos leva à segunda pergunta. Para quem você escreve? Um dos erros mais básicos que os escritores cometem é querer escrever um livro para todo mundo ler. Quem é o leitor ideal do livro que você está escrevendo agora? Então faça um exercício e pesquise o perfil do seu leitor ideal. Defina a sua idade, gênero e todos os aspectos demográficos, psicográficos e comportamentais. Isto não só te ajudará a ser mais assertivo na comunicação com ele, como será possível extrapolar as suas definições e atingir outros públicos. J.K. Rowling escreveu Harry Potter pensando em adolescentes e nas suas dificuldades com a escola. Atingiu em cheio o seu público e ainda outras pessoas que também passaram por este período. Então, passamos à terceira pergunta. Por que o seu leitor vai se importar com o que você escreve? Existe uma grande diferença entre os seus objetivos e os objetivos do seu leitor. A função desta pergunta é de colocar na pele do seu leitor. A sua história tem poder de verdade de transformá-lo? Somente se você conseguir causar uma transformação verdadeira no seu leitor, o seu livro terá sucesso. Então pense em como você pode diverti-lo e entretê-lo da melhor maneira possível. O que você pode fazer para elevar os seus pensamentos, mexer com suas emoções e fazê-lo pensar de uma forma que ele nunca tinha imaginado antes. Para o seu livro ser um sucesso, você precisa transformar o seu leitor numa pessoa melhor do que ele era antes de lê-lo. A quarta pergunta é: como a sua abordagem é diferente? Você já parou para pensar em quantos pontos de vista existem na Terra? Segundo o Worldometer, hoje somos mais de 7,5 bilhões de pessoas. Quantas histórias de vampiro fizeram sucesso justamente por apresentar uma versão diferente do tema? Quantos romances fizeram sucesso justamente por apresentar uma abordagem única para uma história de amor? Um olhar original é raro. Basta uma busca sobre qualquer assunto e tema para ver como as pessoas pensam parecido, abordam o assunto de ângulos semelhantes. Talvez a expressão pense fora da caixa esteja tão cansada que você nem mesmo a considere. Não deveria. Ofereça uma nova perspectiva, uma perspectiva original e torne-se o dono do garimpo. Pense em como você pode apresentar uma nova perspectiva, um novo jeito de contar, nem que seja a mesma história, mas com uma abordagem tão original que faça os seus concorrentes morrerem de inveja. Como é que eu não pensei nessa história de bruxos adolescentes antes? Para realmente se sobressair na multidão de livros que infestam as livrarias online e offline, você precisa criar algo realmente extraordinário.
As qualidades que tornam um livro de ficção excepcional são o poder de interesse e o poder de entretenimento. Crie um livro que seja o mais parecido possível com uma obra de arte. Com isto, você se torna uma voz e não um eco. Seja qual for o tema, encontre uma maneira de apresentá-lo com um olhar original. Com isto, partamos para a quinta pergunta. Em que data o seu livro será publicado? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Este dito quer dizer que se você coloca um objetivo vago, os resultados serão vagos. Eu quero escrever um livro é um objetivo vago. Seu livro pode ser escrito, como também pode nunca sair da sua cabeça. Antes de começar a escrever, você precisa se estabelecer uma data de entrega razoável. Entenda como razoável um prazo que te permita escrever um conteúdo de primeira sem que sobre muito tempo para relaxar. Uma meta clara é: eu vou publicar o meu livro, e coloco o nome do livro, até o dia 31 de dezembro, às 23 horas e 53 minutos. Ao se colocar um objetivo tão detalhado, o seu cérebro começa a trabalhar para que você o atinja. Assim, você começa a pensar que tarefas você precisa fazer para que ele seja alcançado. Você precisa pesquisar, planejar, escrever, reescrever, produzir e publicar. Cada etapa desta é um micro-objetivo até o seu objetivo maior, que é o livro lançado. Ao estabelecer datas para cada uma delas, e diariamente trabalhar para que as tarefas aconteçam, você se move em direção ao seu grande objetivo. Se você não procrastinar, você chega lá. Então eu recomendo que você estabeleça um prazo claro para se entregar o trabalho. Como bem disse o Veríssimo, a musa do escritor é o prazo. A sexta pergunta é: qual é o impacto deste livro no seu futuro? Imagine que uma nova raça surja na Terra daqui a milhões de anos e eles deem a sorte justamente de encontrar a sua obra completa. Como é que você gostaria de ser reconhecido? Como um Shakespeare, um mestre da causa do amor? Como uma Agatha Christie, uma mestra da causa do mistério e do suspense? Ou como um Júlio Verne, como um mestre da causa da ficção científica? Um escritor também não vive de um livro só. Então, este novo livro ele precisa estar alinhado com os outros, que você já escreveu ou que pretende escrever, e também com a sua causa. Ao escrever um livro, nunca subestime a oportunidade de deixar ganchos. Reflita se a história tem poder de se transformar numa série, numa trilogia. Tenha em mente que papel o livro que você escreve neste exato momento terá em toda a sua obra. A sétima pergunta é: como você vai fazer para alcançar mais e mais leitores? Muitas pessoas acham que basta publicar um livro e os leitores virão como uma abelha em torno de um pote de mel. No passado existiam menos escritores. Tudo era muito mais fácil. A concorrência era muito menor e o marketing não era tão decisivo para o sucesso de um produto. O marketing também era caro e por isso dependia das editoras. Escrever é um processo interno. Porém, a semana tem em média 40 horas produtivas e você pode destinar algumas poucas delas ao processo externo, que é se promover e vender o seu livro. Não há ninguém melhor do que você mesmo para promover o seu livro. Deixar de se promover não é bom para você nem para os seus leitores. Se você não se promove nem promove seus livros, menos pessoas vão te ler. Ponto. Se ainda assim for difícil para você separar arte e comércio, pense da seguinte forma: um bom livro incentiva a leitura. E o Brasil precisa de novos leitores. É sua obrigação fazer com que ele chegue à mão dos leitores. Pense nisso antes mesmo de começar a escrever, porque marketing não é apenas vender. Marketing é tudo, desde o começo da ideia até o lançamento e as vendas do seu livro. A oitava pergunta é: o que você espera que os leitores façam após terminar de ler o seu livro? As primeiras páginas de um livro são determinantes para que o leitor decida se ele continuará a lê-lo ou não. O sentimento dele ao terminar o seu livro será determinante para a compra do seu próximo livro. Para isso, além de entregar uma história surpreendente e transformadora, você precisa deixar claro que vem mais por aí. Pense em como você pode deixar o leitor com água na boca, com desejo para o seu próximo livro. Avalie a possibilidade de o livro fazer parte de algo maior,
como uma trilogia, por exemplo, e deixe uma pista clara de que é isso que vai acontecer. J.K. Rowling sabia exatamente o que iria acontecer nos 7 livros do Bruxo de Hogwarts antes mesmo de escrever o primeiro. A pergunta número 9 é: quais são os possíveis desdobramentos do seu livro? Eu tenho certeza também que a J.K. Rowling, ao escrever o primeiro livro da série Harry Potter, ela sabia que o seu livro não caberia apenas 200 e poucas páginas bem encadernadas com a lombada. Ela sabia que o livro dela tinha potencial para mais. O seu livro ele pode se tornar um filme, o seu livro pode se tornar uma série, uma novela. Eu sei que sonhar não custa nada, mas ao se fazer essa pergunta antes de começar um livro, o seu comprometimento será outro. E para terminar a fase do antes, a última pergunta: como você mede o sucesso? Antes de publicar um livro, como é que você vai medir o sucesso dele? Pode parecer óbvio, né, que você vai ser medido pelo número de vendas. Mas e com relação à divulgação, à promoção e o marketing? Se você faz uma ação hoje, como é que você vai saber que pode repeti-la no futuro com a mesma eficiência, com a mesma efetividade? Para isso, você precisa monitorar cada ação. Acompanhe regularmente os resultados do seu livro antes, durante e depois do lançamento. Mais do que isso, acompanhe o resultado de cada ação promocional para você saber o que funciona e o que não funciona, o que pode ser repetido e o que não dá para ser repetido. Quantos livros você pretende vender 6 meses, 1 ano depois da data de lançamento? Novamente, coloque uma meta clara para isso também e trabalhe para alcançá-la. Uma boa forma de fazer isso é estabelecer que diariamente você fará 5 ações, né? Pode ser uma grande ação, uma pequena ação entre essas 5, para promover a sua obra e se promover como autor. Você não imagina o poder que isso tem de gerar resultados. Cuidado apenas para não ultrapassar a barreira daquele escritor chato, extremamente promocional, que só quer se vender, por exemplo, nas redes sociais.